Está aqui, que bom que está. Como é bom receber os irmãos e irmãs aqui, né? Sabemos que quando tem 2 ou 3 reunidos, pessoas reunidas no nome do Senhor Jesus, Ele está aqui no meio. Vamos então começar. Fecha teus olhos, coloca a sua mão sobre o seu coração e vamos com esse louvor dedicar a Ele. Se sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E cantamos aleluia, 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 aleluia.
minha canção e o meu louvor. Tu és meu louvor, Senhor Deus. Sem ti somos nada. Sem ti somos nada. Sem ti somos nada. Então, Senhor Deus, nós temos somente apenas uma música, uma canção para ti. Cantamos aleluia, levantamos as nossas mãos para louvar o Senhor dos Senhores, a quem se derramou o sangue na cruz e salvou as nossas vidas do nosso próprio pecado. Andar sobre as águas. Me faz andar, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eterno Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu doce voz que me guia meio fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom.
tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Obrigado, Senhor Deus. Vamos aplaudir o Senhor Deus. Vamos então com alegria louvar o Senhor. Tem que ajudar nós, tá bom? Para dançar. Todo mundo já conhece esse louvor, essa adoração. Então nós temos que levantar as mãos e pular. Tá bom? A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio, majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio, majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio, majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória. Todo domínio, majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu em sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, move o céu em sua adoração. Celebra ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Com a alegria, realmente, um dos frutos do Espírito Santo, que ninguém toma, a alegria que o Senhor Deus proporcionou a nós. Que a nossa alegria vem dele, somente dele. Que a nossa salvação já tem. Davi falou assim que o Espírito Santo não toma de mim a alegria da minha salvação. E todos nós cristãos
que acredita em Deus, que tem Jesus no coração, nós temos que viver a alegria. É que quando eles olham, mesmo passando por situações muito difíceis, nós temos que ter um sorriso para encorajar quem está passando também por dificuldade, não é não? Vamos então agora preparar os nossos corações para receber a palavra, para que nenhuma distração do mundo, qualquer coisa, os aves, vai tomar de nós a bênção que foi preparado de Deus para nós hoje. Fecha teus olhos e vamos mais uma vez louvar o Senhor. Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos, domínios, governos, poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado, redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos Para sempre, amém. Santo, Senhor. Ah, meu Deus, que o Senhor nesta manhã venha, Espírito Santo, nos envolvendo, que o Senhor Espírito Santo venha tocando nestas vidas. Oh, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Deus. Envolva aqui os Teus filhos, envolva aqui a Tua igreja, a Tua palavra, Senhor, que nos garante: buscar-me-eis e achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. E de coração clame, de coração se achegue ao Senhor, porque Ele prometeu, Ele não lança fora nenhum daqueles que vem a Ele. Oh, se aproxime dEle de coração, se aproxime dEle, meu irmão, minha irmã. Oh, perto está o Senhor daqueles que o invocam de coração. Espírito Santo, envolva-nos. Espírito Santo, envolva a Tua igreja. Queremos mais do Senhor, queremos o Teu fluir, Senhor, no nosso meio, neste lugar. Venha encher-nos, venha encher-nos. Encha este lugar, Senhor, com a Tua presença.
Assim, meu Deus, quando eles adoravam, cantavam, a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo, ao ponto que eles não conseguiam ficar de pé, da tamanha glória do Senhor que encher aquele lugar. Enche, Espírito Santo, enche este lugar com a tua presença, enche esses teus filhos agora. Oh, aleluia. Se aproxime dele, se achega a ele, abra o teu coração. É manhã de buscá-lo, manhã de adorá-lo, ou é manhã de se encher dele, da presença dele. Ele quem disse: abre bem tua boca e eu te encherei. Abra os teus lábios, abra o teu coração, ele te encherá da presença dele, te encherá do Espírito dele. Vem, Espírito Santo, vem enchendo aqui esses teus filhos, vem enchendo, Senhor, este coração, oh Deus, com a tua plenitude. Oh, aleluia, aleluia. Oh, alabate de canta, alabate, alabase canta, alabalaia. Oh, aleluias. Oh, Eliseu pediu uma porção dobrada do Espírito do profeta Elias. Hoje nós não precisamos pedir essa porção, porque nós temos a plenitude do Espírito, ou a própria presença, o Espírito Santo. Ou você tem ele por inteiro sobre você, ou abre o teu coração, vai se enchendo, se encha dele, do Espírito dele, da presença dele. Oh, Deus, Senhor, que nos garantiu, o Senhor daria sobre o sedento, Senhor, do teu Espírito. Oh, dê a sua igreja, dê aqui a esses teus filhos, Senhor. Oh, aleluia. Oh, alaba xede canta, alaba surere canta, alaba laias. Oh, alaba xerebere canta, alaba xuri, alaba laias. Oh, glórias e glórias. Encha, Senhor, encha esses teus filhos, encha, Senhor, essa tua igreja, encha, Deus, esse teu povo. Ah, meu Deus, mais da tua presença, em nome de Jesus. Oh, pois ele disse: esse povo que se chama pelo nome, oh, buscar a minha face, orar, se converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, virei, sarareis a vossa terra. Pois ele deseja salvar, ele deseja sarar a tua alma, sarar teu coração. Pois ele é o Senhor quem restaura as nossas almas. Restaura, Senhor, restaura esta alma ferida, essa alma cansada, meu Deus, essa pessoa abatida, essa pessoa deprimida. Oh, Espírito Santo, renova o vigor, renova as forças dela. Oh, meu Deus, talvez não sabe mais o que fazer, está perdida, sem direção. Hoje ela entrou aqui em busca, Senhor, de uma palavra, em busca de uma direção. Espírito Santo, mostra, Espírito Santo, dirija, Espírito Santo, tira dos caminhos desses teus filhos hoje todo o embaraço, toda a confusão que há, às vezes até na alma, na mente dela hoje. Que o Senhor toque, arranca isso em nome de Jesus. Oh, é ele, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Se você pedir, se você buscá-lo, oh, ele te ajudará, ele vai te instruir, ele vai te guiar, ele vai te dirigir, meu irmão, minha irmã. Oh, não importa o que você precisa, coloca diante dele. Faça como Ana, que diante do altar ela rasgou o seu coração, ela se derramou, assim se derrama, ele te ajudará. Oh, aleluias, aleluia. Oh, alaba, alaba, churebere canta, alaba, alaba, surebere canta, alaba, shuri, alaba, laias. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és maravilhoso, tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória, em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos, que todos digam: meu Deus, que nesta manhã o Senhor venha trabalhar na minha vida, em nome de Jesus. E aplaude a Ele bem forte, bem forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Pode se sentar, por favor. Por favor, Dirceu, liga esse ar-condicionado aí. Quer que liga mais o ar aí, pessoal? Coloca no 15. Deixa o trem gelando. Pessoal, vamos entrar na palavra. Não sei se tá a live aí ligada. Abriu? Caiu? Pessoal, vamos entrar na palavra. 2 Crônicas, capítulo 35.
Segunda Crônicas, abaixa só um pouquinho aqui o retorno, aqui está muito alto. Segunda Crônicas 35, aí. Quem achou, diga amém. Segunda Crônicas 35. Aqui, pessoal, o rei Josias, ele faz uma celebração, era a Páscoa. E durante 7 dias, eles celebraram aquela Páscoa. E como você já ouviu, aquela festa de arromba. A Bíblia diz que nunca houve uma festa igual ao que Josias fez. Uma festa inigualável, que era para marcar, tira um pouquinho o agudo, para marcar as gerações. E foi o que aconteceu. Logo depois que eles fazem a festa, ele faz essa grande celebração que nunca houve na história de Israel, durante 7 dias, celebrando a Páscoa. No versículo 20, 2 Crônicas 35, versículo 20, ele diz: depois de tudo isso, ou seja, de toda aquela festa, 7 dias depois, havendo Josias preparado a casa do Senhor, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto a Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Presta atenção. Está dando muita microfonia. Depois de 7 dias daquela celebração, vem o rei Neco, que é o rei do Egito, contra Carquemis, contra o rei da Síria. Nada a ver, olha só, contra Israel. E o que o rei Josias faz? Vai ao encontro dele. Primeiro, o rei Josias não orou, ele não consultou a Deus, ele não buscou a direção de Deus, se eles deveriam ir ou não àquela guerra. Ele não buscou, até porque que estava tão no auge, estava tão alegre, e ele foi um rei de Deus, viu, pessoal? Ele foi um grande homem de Deus. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade. E fez tudo que era reto aos olhos de Deus. Ele foi um homem de Deus. O primeiro erro do rei Josias, ele não foi orar. Ele não foi pedir direção a Deus, se ele deveria subir aquela guerra. Até porque não era contra ele. Era contra o rei da Assíria. E aqui ele vai entrar num problema que não competia a ele. Mas, pastor, eu devo orar para entrar em determinadas guerras? Com certeza. Porque tem guerras que você nunca deveria estar travando. Tem guerras que você nunca deveria estar guerreando. Que tem pessoas que ela mesma traz para si certos problemas. Estava lá de boa, sossegada, e ela vai arrumar para a cabeça. Você já arrumou para a cabeça? Porque, às vezes, por falta de oração. Buscar de Deus direção. E que muitas das vezes, a pessoa está passando por coisas na vida que não precisava passar. Não precisava estar vivendo o que está vivendo, às vezes, hoje. O rei Josias, ele não busca de Deus direção se ele deveria ir àquela guerra. Mas deveria orar. Porque o que Deus ia falar? Não. Mas continua, versículo 21. Neco, porém, mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje. Primeiro, o rei Neco, o rei do Egito, mandou uma mensagem para o rei de Israel: o que você está fazendo? Por que você está vindo contra mim? Não é contra você que faço guerra hoje. Não é contra você que eu estou indo guerrear. O que você está se envolvendo nessa batalha? O que você tem a ver com essa guerra? Irmão, você já entrou de intrometido
em outras guerras? Você já entrou de carudo, de belhudo, não sei se eles usam um pouquinho aqui essa expressão, em coisas que não te competem? Alguém já falou para você, cuida da sua vida? Já ou não já? Posso falar? Bem feito. Ah, que isso, pastor? É verdade. Por quê? Porque às vezes a gente acaba entrando em guerras que não é nossa. Tem, eu sei, aquelas pessoas que gostam de deixa para lá, que gosta de acalmar os ânimos. Mas tem gente que não entra só para acalmar os ânimos, tipo para apaziguar a situação, porque tem sempre alguém da família que gosta de estar lá entrando no meio, tentando acalmar os ânimos de todo mundo. Sempre às vezes tem um da família que gosta. Mas ouve, cuida da tua vida. Eu não te chamei, não te perguntei. O que você tem a ver com isso? Guarda aqui. Abra aí, Joaquim, pastor Robson. Provérbios 26. Põe aqui na tela. Provérbios 26, versículo 17. Olha só. O que passando se põe em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. A minha tradução fala como um cão raivoso. O cão pode ser o mais manso. Você dá alguma coisa para ele comer, um osso, aí você vai lá tentar puxar da boca dele. Não é? Por quê? Não toca. Não mexe. Irmãos, aqui o que o Salomão está falando? Quantos que acabam sendo feridos? Porque se intrometem em questões alheias. Fica se intrometendo aonde não devia. Se intrometendo na vida dos outros. Uma vez eu chamei a atenção de uma irmã, que ela veio falar comigo, falou, pastor, tem um casal que está assim, assim, assim. E ela começou, olha, e eu falei isso, e eu só fui ouvindo. Falei, irmã, deixa eu falar uma coisa. Cuida da tua vida. Ela, cuida da tua vida. Isso daí do que você já está falando, eu já sei há muito tempo. Eu vou te dar um conselho. Sai fora. Sai fora. No final, você será culpada. Um outro rapaz chegou para mim falando também de uma situação e eu falei para ele, cai fora. Não, pastor, mas eu quero ajudar. Este pedir ajuda? Este chamaram para ajudar? Então cai fora. Sai fora. Você vai arrumar para a sua cabeça. Dito feito. Ele arrumou para a cabeça dele. Quem fica se intrometendo em questões alheias? Que tem gente que fica se intrometendo naquilo que não compete a ela. Que não diz respeito a ela. E principalmente quando é guerra. Você está vendo uma guerra do outro lado, você quer ficar lá de biúdo. Cuidado, hein? Já diz o ditado, a curiosidade. Tem gente que não é só curioso, tem gente que mete o nariz, que se envolve. E tem pessoas que ficam depois trazendo para si problemas, dor de cabeça. Por quê? Eu tentei ajudar. Fica na sua. Se não te pediram ajuda, e ainda, olha lá, que ainda assim, mesmo se às vezes te pedir até ajuda, ainda você tem que pensar. Você tem que ainda até às vezes orar. Porque tem pessoas, irmãos, que depois o negócio resolve, fica em paz. Mas fulana falou para mim. Fulano falou para mim. Até por isso você tem que tomar cuidado, às vezes até com certos conselhos que você dá. Você está vendo um casalzinho lá, quebrando pau. Aí depois você vai lá querendo dar um conselhinho para eles.
Ah, ele é assim mesmo, é por causa disso. Aí depois, quando os dois estão lá em paz, aí ela fala, mas ela falou isso de você, viu? Cuidado ao você se envolver em guerras que não te compete. Cuidado ao você entrar em conflitos que não lhe diz respeito. E tem gente que é, sim, intrometida demais. Fica se intrometendo na vida de todo mundo. Ela quer saber da vida de todo mundo. Ah, não, é que eu gosto de ajudar. Fica na sua. Você sabe por quê? Depois é você que vai acabar saindo ferido. É depois você que acaba saindo machucado. Principalmente quando você se envolve em guerras. E olha, irmãos, às vezes nem nós, às vezes na nossa vida, a gente tem que ficar entrando em certas guerras. Porque tem guerras que não vale a pena. Tem guerras que não vale a pena você guerrear. Não vale a pena às vezes você lutar. Porque toda guerra, alguém vai sair machucado. Alguém vai sair ferido. Não tem jeito. Só que tem pessoas que às vezes acabam se machucando porque entrou numa guerra que não deveria. Se intrometeu num problema que não deveria entrar. E depois ela acaba trazendo para si aquela dor de cabeça que ela poderia ter evitado. Volta para lá, para 2 Crônicas 35. O rei Neco diz para ele, não é contra ti que venho hoje, mas a casa que me faz guerra. Disse Deus que me apressasse. Irmãos, era o rei do Egito. Foi Deus quem mandou ele se apressar. Foi Deus quem falou para o rei do Egito, vai contra o rei da Síria. Ele estava obedecendo a Deus. E o rei do Egito era homem de Deus? Não. Mas ele estava ouvindo. E ele vai para essa guerra. Aí vem o rei Josias lá de carudo. Rapaz, não é com você não. O problema é com ele. E outra coisa, eu estou obedecendo a Deus. Foi ele quem mandou eu me apressar. Em outras palavras, fica na tua. Continua. Portanto, guarda-te de te opores a quem? A Deus. Rapaz, cuidado. Cuidado, porque você não está se opondo a mim. Você está se opondo a Deus. Irmãos, quando você segue uma direção de Deus, quando você obedece a Deus, e alguém se levanta contra você, você não tem que se preocupar com este. Por quê, pastor? Porque quando você segue uma direção de Deus, é contra Deus que ele está se opondo. Lembra de Atos 9? Paulo indo para caminho de Damasco. Ele tem autorização dos líderes para poder prenderem os judeus, para prenderem aqueles que seguiam a Cristo. No meio do caminho, literalmente, ele cai do cavalo. E ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, o quê? Por que me persegue? Espera aí. Paulo estava perseguindo a quem? A igreja de Cristo. Estava perseguindo os cristãos. E por que Jesus fala? Porque me persegues. Porque Deus não falou, ei, você está perseguindo o meu povo. Você está perseguindo a minha igreja. Não, ele disse, me persegue. Porque todo aquele que se levanta contra aquilo que é de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Quem se levanta contra a igreja de Cristo, está se levantando contra o próprio Cristo. Por isso o próprio Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão. Contra quem? Contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque é contra o próprio Cristo que ela está se levantando. Eu fico pensando, né? Tantos. Por quê?
fica se levantando contra Deus, contra a obra, contra aquilo que é de Deus. Uma igreja aqui da nossa região, um pastor amigo meu, hoje ele foi transferido, ele falou que na casa de trás, dá fundo com a igreja, mas a casa do camarada dava do outro lado da rua. Às vezes ele aparecia lá no sábado, na reunião de jovens, com um pedaço de pau, para querer bater em todo mundo. E isso era quase toda semana. Direto. O cara entrava lá dentro para quebrar todo mundo, revoltado. Um dia eles fizeram um teste. Será que o barulho está indo tanto assim lá para trás? Eles acusticaram tudo ali em cima do altar. Não ia. É porque queria realmente provocar. Queria, às vezes, alguma ocasião, criar alguma situação contra a igreja. 2 anos depois, o camarada cai em cima de uma cama. Em cima de uma cama. Aonde ele foi pedir ajuda? Lá na igreja. E é claro, a igreja não vai negar ajuda, independente de quem seja. Só que aí ele chorando, ele dizendo, puxa vida, né? Perseguir tanta igreja, para quê? Por quê? Para que eu fazia isso? E agora que eu estou precisando de ajuda de vocês. Morreu. Uma igreja que eu assumi, uma vizinha, eu assumi no meio do mês de dezembro, foi a minha primeira vigília lá. Estamos ali em cima, eu estou ali em cima do altar, orando. De repente, eu ouço um barulho, assim meio no canto assim, do altar. Termina a vigília, tá, eu vou chamar com os obreiros. Falei, vem cá, eu ouvi uns barulhos assim. Aí o pessoal do altar, eu perguntei para eles. Ele falou, pastor, é a vizinha. Falei, como assim? Porque o altar dava quase lá no fundo, a mulher lá no fundo, lá, dava mais ou menos quase a altura do telhado da igreja. Ela ia com pedaços de pau e batia, pau. Jogava água pelo telhado, caía lá tudo lá no altar. Eu fiquei sabendo da história. Era uma verdadeira abençoada. Mudamos de salão. Eu lembro que um obreiro está sentado assim na frente, o Dudão está na glória. Aí ele, pastor, vem cá. Fui lá, que foi, Dudão? A antiga vizinha lá, do outro lado da rua, parada. Ficou assim parada olhando para a igreja. E ela foi andando, olhando. Passou mais ou menos 15 dias, um mês mais ou menos. Uma irmã fala, olha pastor, lembra da antiga vizinha assim? Não. Ela está pedindo ajuda em oração. Por causa do neto dela, que mora com ela. Está dando uns problemas lá para ela. Só que aí ela veio também reclamar. Sabe o que foi, pastor? Do outro lado da casa dela, tinha um barracão. E adivinha que montaram lá? Forró. Forró. Aí ela disse, eu reclamava porque de um lado estava a igreja. Agora monta uma coisa pior que é o forró. Que é pior. Que pelo menos a igreja dava um certo horário, parava o culto, 9 e pouquinho, já tinha, o pessoal já ia embora. Agora forró é de madrugada. E varava à noite. Ia lá brigar. Os caras xingavam ela tudo quanto é coisa. Nome. O crente não, né? O crente vai orar. O crente não, o crente ora. Mas depois aí ela fala, nossa, a igreja não podia ter saído daqui. Mas ela não perseguia? Eu fico me perguntando, esses tipos de pessoas, quando chegar diante de Deus, no céu, não que ela vá para o céu, se não se arrepender, o que ela vai responder? O que ela vai falar para Deus? O que Deus dirá?
Você preferiu perder tempo perseguindo do que entrar dentro daquela igreja? Oportunidade você teve, estava colado com a tua casa. E não tem como a pessoa dizer, eu não conhecia, eu não ouvi, eu não sabia. Estava do lado, você preferiu perseguir. E quem se opõe, está se opondo a quem? Ao próprio Deus. O rei Neco falando, não é a mim que você está se opondo não, viu? É a Deus que você está se opondo. E ele diz mais, que é comigo, ou ele te destruirá. Rei, deixa eu falar uma coisa, ele é comigo, viu? Você quer se opor mesmo? Mas não sou eu que vou te destruir, não. É ele quem te destruirá. Você consegue imaginar um rei que não era de Deus dizer isso para um homem de Deus? Não tinha que ser o contrário? O homem de Deus dizendo, olha, Deus que mandou. Você quer se levantar? Ele vai te destruir. Mas não. É o contrário. Aquele que não temia a Deus estava dando mais ouvido a Deus do que aquele que temia. É incrível que tem pessoas que às vezes nem para a igreja vêm e parece que é muito mais justa do que aquele que vem. Aquele que não teme a Deus parece que é muito mais reto do que aquele que teme. Não está errado isso, não? Mas que negócio é esse? Parece que aquele que não serve a Deus ouve mais do que aquele que serve. Rapaz, ele vai te destruir. Ei, sou homem de Deus, tá louco? Sei o que eu estou fazendo. Deus vai me destruir, por que vai me destruir? Eu sou servo dele. Mas está se opondo. Olha só o versículo 22. Porém, Josias não voltou atrás. Pelo contrário, disfarçou. Irmão, tem gente que é dura. Tem gente que é teimosa. Tem gente que é difícil. Deus está falando. Deus está tentando abrir os olhos dela. Rapaz, você tem certeza? Você vai continuar? Cuidado, hein? Ele vai te destruir. Não voltou atrás. Ele sabia que aquela guerra não era dele. Que ele não tinha que ficar se intrometendo. O problema é de vocês. Se viram, aprenda, viu? Aprenda. Se viram? O problema é de vocês. Vocês têm que aprender a resolver. Fica entrando. Um amigo, ele acabou saindo da obra. Ele foi abrir um bar. Aí você já imagina, né? Ele foi abrir um bar. Dois caras estão discutindo. Ele vai tentar apartar. Um dos caras arranca a arma. Dá 2 tiros nele. Vocês acreditam que os 2 caras ainda desceu a rua junto conversando? Ele entrou numa guerra que não era dele, que não era problema dele. Foi destruído. Que tem gente que acaba se intrometendo. Pensa. Rapaz, o que eu vou fazer? Que eu ajudo? Até para ajudar, ore. Lembra que eu preguei esses dias atrás de Jonas? Ore, peça a Deus a direção. Se você faça isso mesmo ou não. Você vai trazer problema às vezes para você. Fiquei com dó, quis ajudar. Cuidado. Volta atrás. Volta, fulano. Mas você deu a palavra, cara, me desculpe, mas me perdoa. Não dá mais. É melhor. Mas não, tem gente que ainda segue em frente. E o camarada aqui ainda disfarça. Ele disfarça, ninguém pode reconhecer que ele é rei. E que ele está no meio daquela guerra. Porque ele foi. Você não manda em mim. Eu vou e ponto. Para com isso. Que ela é tua? Para com isso. E continua. E vai seguindo em frente. O que aconteceu? Continua. Para pelejar contra ele.
não dando ouvido às palavras de Neco, que saíra de quem? Que saíra de quem? Saíra da boca de Deus. Irmãos, é impossível a pessoa não sentir que é Deus falando. É impossível. Os 2 discípulos a caminhos de Emaús. Jesus se aproxima deles. Um dia de caminhada. Quando chegam em casa, Jesus parte o pão. Os olhos deles se abriram. Reconheceram. E o que eles disseram? Ei, não é por isso que os nossos corações ardia, queimava quando ele falava? Às vezes a palavra vem, ela queima, você sente, mas você dá ouvidos. Você sente, Deus está falando. Deus está falando. É igual às vezes você tem medo de fazer uma oração. Como assim? Você vai pedir para Deus se você toma aquela decisão ou não. Se você faz aquele negócio ou não. Mas lá no teu íntimo, você já está sentindo algo. Você já até sabe lá no fundo. Você já sabe. E deixa eu falar, às vezes nem precisa mais orar. Porque você já sabe lá dentro de você o que Deus já está querendo dizer. Aí vem a resposta e já sabia. Porque lá dentro você já tinha aquela certeza. É Deus ardendo. É Deus queimando. Foi Deus quem falou. A gente sabia, a gente sabe. Irmão, você sabe quando é Deus que está tratando com você. Você sabe quando é Deus que está chamando a atenção. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, já faz umas 2 semanas, está quase todos os cultos, eu estou sentindo que Deus está me cobrando algo. Aí começando a conversar com ela, falei: nossa, irmã, mas você é até moça, hein? Falei: puxa vida. Aí ela foi se abrindo, ela foi falando um pouco. Falei: nossa, só estava faltando então eu falar o seu nome no altar, mulher. Poxa vida, vai tomar posição quando? Você vai agir quando? Poxa, você está vendo que é Deus falando nitidamente contigo? E ainda essa teimosia em não fazer, em não querer obedecer? Para com isso, mulher. Eu lembro uma vez que foi o primeiro dia que eu assumi a igreja. E no que eu abri a Bíblia, abre a Bíblia em tal livro, e tal capítulo. A irmã, uns dias depois, ela veio falar comigo. Falou: pastor, quanto o senhor falou? Abre tal livro, tal capítulo, já veio dentro de mim. Ai. Ela, ai. Aí a hora que o senhor começou a pregar. Ai, meu Deus do céu. Falei: nossa, irmã, você já sabia então o que Deus queria que você fizesse e você ainda não fez? E ainda você não fez? A palavra ainda nem tinha saído, Deus ainda nem tinha falado, e você já sabia dentro de você? E você ainda não tomou posição? Pastor, eu estou orando a Deus para me fazer. Que orar, mulher? Para! Para de olhar, de orar e faça. Tem gente que está orando demais, irmãos. Precisa é ouvir, precisa é obedecer. Continua. Que saíra da boca de Deus, veio pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. E disse o rei aos seus oficiais: tira-me daqui, estou gravemente ferido. Irmãos, ele não estava disfarçado? Igual o rei Acabe. Se disfarçou e foi para aquela guerra. E Deus também tinha falado para o rei Acabe: você vai morrer. Você vai morrer. Aí o próprio homem de Deus falou para o Acabe:
Se você voltar vivo, não sou homem de Deus. Não sou homem de Deus. Acabe, mesmo também disfarçado, foi atingido. A Bíblia diz que um flecheiro tirou a ermo. Significa, pega quem pegar. Ele não mirou no rei, até porque não sabia. O rei aqui está disfarçado. O flecheiro não sabia, é o rei Josias. Não. Mas só que Deus já tinha avisado, não entra nessa guerra. Se você entrar, você vai ser destruído. Ele ouviu? Não. De repente uma flecha lhe atinge. Está gravemente ferido. Continua. 24. Seus oficiais o tiraram do carro e o colocaram no segundo carro e trouxeram a Jerusalém, onde ele, o quê? Morreu. Oh, meu Deus do céu. Por que ele foi a essa guerra? Ele não ouviu? Por quê? Cara, volta. Essa guerra não é sua. São duas nações lá que estão guerreando. Imagina, Paraguai e Bolívia entram em guerra. Que o Brasil tem que ir lá de miúdo? Que tem que se intrometer? Deus não mandou. E quem é que sai ferido? O rei Josias. O homem de Deus. Não só ferido, morreu. Irmão, você já teve problemas por tentar ajudar os outros? Já levou a pior por isso? Já levou a pior? Isso que é o duro. E muitas vezes, eu não te chamei. Você fez porque você quis. Você entrou de miúdo. O problema é teu. Ô fulano, eu não pedi para você me emprestar seu nome. Você que quis emprestar. Vai. Vai. É que eu fiquei com dó, pastor. Aí eu quis ajudar. Rapaz, mesmo às vezes a pessoa vindo pedindo, você tem que ficar com uns 10 passos atrás. Ainda mais você querer se oferecer. Ou pensa bem porque a pessoa está nessa situação. Às vezes porque ela mesma criou. Às vezes é o próprio Deus permitindo. Deus querendo tratar. Ou às vezes a pessoa está assim, às vezes numa batalha espiritual. Mas cuidado. Cuidado. Que aí depois é você que fica lá com o problemão. Eu lembro de uma irmã que ela ficou com uma dívida enorme. Quis ajudar, pois ela que levou todo o problema. Aí depois foi correr atrás da pessoa. Ah, fulana, eu não pedi para você me ajudar. Você ajudou porque você quis. Nossa, é porque eu te considerava. Vai, porque esse negócio de consideração, vai que você vai ver só. Vai, continua. Para ver a dor de cabeça que você vai ter. É que é meu filho. Vai, junto com o coraçãozinho que é filho. Você vai ver só. Ainda quem leva pior depois é você. Por isso, cuidado em guerras que você entra. Cuidado. Tem guerras que você não deve entrar. Problemas que você não tem que se envolver. Não se envolva. Tem coisas que você tem até que orar a Deus. Às vezes está dentro da sua própria casa. Você fica perdendo tempo com guerras. Você fica perdendo tempo com problemas. Que não vale a pena. O rei Josias, um homem de Deus, morreu nessa guerra. A Bíblia não fala dos outros dois reis. Fala dele. Morreu. E olha só. Sepultaram-no nos sepulcros de seus pais.
e todo Judá e Jerusalém prantearam, choraram a Josias. 25. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias. E até o dia de hoje, todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações. Estas se tornaram a tradição em Israel. E estão escritas na onde? Lamentações. Irmãos, depois de dias de festa, se tornaram dias de tristeza, de choro, de lamento. Tudo por quê? Entrou numa guerra que não era dele. Olha, cuidado. Você ficar perdendo tempo com certas guerras. E principalmente com guerras que não te competem. Você não tem que ficar entrando em todas as guerras, amigos. Principalmente quando não pertence a você. Cuidado. Se a pessoa às vezes está passando por aquele problema, ore a Deus antes. Pergunte a Deus. O porquê às vezes a pessoa está daquela forma. Às vezes já fiquei perguntando, Deus, por que aquela pessoa está assim, aquele casal está dessa forma? O que está acontecendo? Passar um tempo, aí Deus vai mostrando. Aí você vai entendendo o porquê. Como pastor, às vezes num aconselhamento, às vezes de casal, a gente para ouvir muito e falar pouco. E falar pouco. Porque o cuidado que se tem que falar. Porque muitas vezes, aquele que às vezes está mais chorando, é o que mais causa o problema. Cuidado. E é por isso que sempre num casamento, é sempre bom conversar com quem? Com os dois. Com os dois. Até porque não chegar em casa, mas o pastor falou para me largar de você. Mano. Tem muito isso. Depois o pastor que sai mal da história. Por quê? Porque o pastor pregou a Bíblia inteira para a pessoa, falou todos os pontos, os detalhes, aí a pessoa só fala isso para ela. O pastor mandou largar de você. Cuidado. Por isso, cuidado. Deixa eu falar, cuidado a você aconselhar pessoas. Se você às vezes não está conseguindo, não sabe como, vai lá falar com o pastor. Ele vai te aconselhar melhor. Ele vai te falar pela palavra. E ainda assim, às vezes o pastor ainda ele pensa, até como às vezes aconselhar. Porque tem certos conselhos que tem que ser ambos. Tem que ser os dois. Porque senão depois até o próprio pastor, ele traz um problemão para ele. Isso eu estou falando por experiência, pessoal. E você pode perguntar para todos os pastores. Para todos, sem exceção. Nem só na Igreja da Graça, em todos os ministérios. Porque depois o problemão que arruma. Porque infelizmente, que tem pessoas que às vezes se faz de vítima. Se vitimiza. Eu lembro de um pastor que ele foi aconselhar e aconselhou pela palavra. O marido foi lá em São Paulo, tentava querer falar com o pastor Jaime. Não conseguiu. Aí falou com outros pastores lá, que conhecia esse outro pastor, ligou para ele e falou, o que você está aconselhando o rapaz aí? Ele falou, o que ele falou? Isso. Rapaz, não falei nada disso, cara. Nada. Aí o pastor falou, próxima vez, não falo com ele sozinho. Eu falo agora com os dois. Lá vem o irmão querendo falar com o pastor. Não converso com você mais sozinho. Não, aquele dia o senhor falou, não. Você transformou tudo o que eu te falei. Agora é com você e com a sua esposa. Sozinho com você mais eu não converso. Você me arrumou um problemão.
E é verdade. Cuidado. Que aí às vezes você traz problema para você que não deveria. Um dia que era festivo, se tornou um dia de luto. Tristeza em todo Israel. Ao ponto de fazerem canções em que se cantam em Israel até hoje. Porque Josias era um homem de Deus. Mas olha o fim que ele teve. Qual o fim que você quer ter? Então não se envolva. Não se envolva. Irmão, sejamos sinceros. É tão bom que quando estoura algum BO, seu nome não é citado, não é? Ainda bem que eu estava longe disso. Ainda bem. Ainda bem que eu não falei nada. Meu Deus do céu. Pois é. Você quer paz? Tiago disse, refreia tua língua. Não fica se intrometendo em tudo. Fica na sua. Posso falar? Cuida mais da tua vida. A do outro, ora. Peça para Deus abençoar. Fiquem de pé, vamos orar. Feche seus olhos, Senhor. Quantos, meu Pai, talvez hoje está passando, Senhor, às vezes, Pai, por um problema, por uma guerra, que ela, Deus, acabou se envolvendo, Deus, em um problema que não era dela. Ela acabou, Senhor, trazendo para si, meu Deus, uma guerra a qual não lhe pertencia. Quantos, Deus, hoje estão passando por problemas, por dores de cabeça, meu Deus, por às vezes se envolver em questões alheias. Oh, meu Deus, que o Senhor possa dar sabedoria a ela agora, dar, Senhor, sabedoria a ele, e até mesmo, meu Pai, às vezes dentro de casa, Senhor, estão passando por um conflito, estão passando por uma guerra, Senhor, e às vezes, Senhor, não sabe nem o que fazer. Oh, Espírito de Deus, coloque as tuas mãos sobre eles. Espírito de Deus, coloque as tuas mãos sobre esse casal. Coloque, Espírito Santo, tuas mãos sobre esta família. Pai, esse casal que precisa de uma direção, esse casal, meu Deus, que precisa de uma luz, esse casal, meu Deus, que não sabe mais o que fazer, porque há tantas guerras, tantos conflitos, tantos problemas, meu Pai. Oh, meu Deus, dentro de casa é uma verdadeira guerra. Meu Deus, é uma batalha, é uma outro, meu Deus, estão se machucando, ela está se machucando, ele está se machucando. Espírito Santo de sabedoria, Espírito Santo, coloca as mãos sobre esse casal, coloca as mãos, Espírito Santo, nesta família, em o nome de Jesus Cristo. Oh, Deus, olha, Senhor, para esses teus filhos, oh, meu Deus, que talvez dentro de casa, no trabalho, oh Deus, em sua vida, Senhor, está uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha. Coloca as mãos sobre eles, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, e Deus vai transformando essa situação. Pai, essa pessoa que sabe que talvez está passando por um problema hoje, meu Deus, por ter sido desobediente ao Senhor, desobediente, Deus, à tua palavra, que, meu Deus, não houve, meu Deus, temor, não houve obediência, reverência, e preferiu seguir o caminho, preferiu seguindo em frente, oh Deus, e hoje está machucado, machucada. Oh Deus, o Senhor pode transformar de novo esta situação. Fala para Deus, se talvez hoje você está vivendo um momento difícil, uma situação difícil na sua vida, e você sabe até mesmo a causa, oh, então fala para Deus, me perdoa, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, perdoa-me, meu Pai, pela rebeldia, perdoa, Deus, pela desobediência, por Deus eu estar seguindo em frente, meu Pai, naquilo que o Senhor até mesmo já havia me proibido. Oh, Espírito Santo, o Senhor é aquele quem regenera, o Senhor é aquele quem faz tudo novo. Meu Deus, põe as tuas mãos nesta casa, põe as tuas mãos, Senhor, nesta família, oh Deus, e muda de novo agora, Senhor, a sorte dela, a sorte dele, a sorte, Deus, desta família, no nome de Jesus. Senhor, ela deseja paz, ele deseja paz dentro de casa, paz, Senhor, na sua vida, paz, Deus, no seu casamento, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre
eles, e que a paz reine, que a paz entre nesta casa, que a paz entre, Senhor, nesta família, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, que o Senhor trabalhe, Espírito Santo, trabalhe nessas vidas, trabalhe, Senhor, nesta casa, dê sabedoria a ela, dê sabedoria a ele, meu Deus, até para aconselhar, meu Deus, para entrar, Senhor, em determinadas guerras. Dê sabedoria, mostra, dê a direção a essa pessoa, para que, Deus, ela não se fira, para que ela não venha se machucar, que talvez, Senhor, já está muito machucada, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, que o Senhor dê sabedoria à tua igreja, dê sabedoria aos teus filhos, Senhor, para que não venham mais se ferirem, se machucarem, como muitos, Senhor, às vezes já estão machucados, familiares que estão machucados, Senhor, porque ela sempre procura ajudar, ela procura orientar, aconselhar, Senhor, e no final, ela, Senhor, que sai ferida, que sai machucada. Oh, Espírito Santo, dê sabedoria a ela, para que, meu Deus, ela saiba quando entrar e quando, Deus, nem chegar perto. Que o Senhor dê sabedoria para ela, Senhor, para que, em nome de Jesus, quando ela, Pai, entrar, às vezes em uma situação ou até em um conflito, meu Deus, que haja paz. O Senhor use ela para que a paz entre e não a guerra permaneça, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Ele bem forte, em nome de Jesus.